E o ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou uma carta em que defende a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e pede a união entre lideranças da direita. No texto, Bolsonaro afirma que orientou Michele a se envolver diretamente na política apenas depois do mês de março. A carta foi divulgada pela assessoria da ex-primeira-dama e compartilhada por aliados nas redes sociais. Na mensagem, o ex-presidente critica ataques entre integrantes do campo conservador e defende a união do grupo para as eleições desse ano. Bolsonaro também afirmou que Michele deve priorizar a família neste momento, citando a cirurgia recente da filha Laura e os cuidados com a saúde do ex-presidente. Marcília, chama a atenção, né, um ex-presidente ter de se comunicar via carta, porque ele está calado pelo ministro do Supremo. Inclusive, teve um boneco ontem na Avenida Paulista do ex-presidente Jair Bolsonaro com uma venda na boca, né, ali para mostrar que ele está calado, não pode conceder entrevistas apenas ali com autorização do ministro Moraes. Falem por mim, né? Era escrito no boneco. Então, isso por si só, isso já expõe o estado de coisas, né? Nós vivemos hoje uma ditadura da toga, é claro, é evidente, não tem outro nome, precisamos dizer, isso, é um estado ditatorial. O que é uma ditadura? É um poder corromper-se e corromper aos demais de tal modo que a função dos demais fica submetida ao dele. Isso é ditadura, né? O que você chamava de ditadura no regime militar era isso, era o executivo submetendo os demais poderes. Aqui a gente tem o judiciário submetendo os demais poderes e a gente vai chamar de algo diferente de ditadura. O nome é esse. Não importa quais são as características de uma ou outra forma de exercer o poder, mas se você corrompe o Estado, você tem de chamar de ditadura. Ditadura é você impedir que as eleições ocorram de forma livre e as eleições não ocorrerem de forma livre não é apenas um problema das urnas, é um problema pré-urnas, é um problema na hora que você faz uma manifestação e não permite que um dos candidatos ou um dos familiares de um dos candidatos, como no caso Jair Bolsonaro, esteja presente, ou fale, ou se manifeste. Bom, a gente tem visto o Vorcaro que está com uma tornozeleira eletrônica por fraudar o dinheiro do povo, por fazer tudo o que fez. Ele tem usado aí influenciadores para falar bem dele. O Bolsonaro não consegue se manifestar, o Bolsonaro não consegue falar com ninguém a não ser por carta. Então, nós estamos, sim, num Estado que tem sido golpista. O termo tem que ser usado, não tem outro termo. Tem censurado a direita, tem agido de forma golpista, impedido que as eleições sigam livres, e não é de hoje, há muito tempo. Então, esse ato de ontem, ele fala em nome desse saco cheio, vamos dizer assim, dessas pessoas, não só desses políticos, como também do popular, do cidadão que estava ali no meio da rua. Nós vimos ontem, ou ouvimos falas, por exemplo, que são bizarras de se ouvir dentro de uma suposta democracia. O próprio Flávio Bolsonaro chegou a dizer, veja, com colete, o fato dele estar com um colete já é bastante significativo de como a direita é tratada dentro desse país. Um colete à prova de balas. Pô, é brincadeira. Então, assim, e não é só isso, mas o próprio Flávio, na saída do caminhão, alguém pergunta a ele, um repórter pergunta a ele, né? Olha, a Constituição, o que você vai fazer com a Constituição e tal? E ele responde algo do gênero, olha, eu vou cumprir a Constituição e vou pagar o preço por isso. Quer dizer, uma pessoa ter que dizer, imagina só, que vai pagar o preço de cumprir a Constituição num país que se julga democrático, né? E com colete à prova de balas, porque quer cumprir a Constituição. E isso daí é muito significativo do momento em que a gente está, e esses políticos estarem lá, dizerem o que disseram, o Flávio ter se colocado de uma forma contundente, o Nicolas também. O Nicolas chegou a dizer, né, em algum momento, que o Moraes não é que vai ter impeachment, é que ele vai ter de ir para a cadeia. Quer dizer, as pessoas estão dizendo aquilo que há pouco tempo atrás não diziam. Então nós estamos evoluindo, nós estamos tomando coragem, nós como Estado, né?
nós como Estado, estamos perdendo o medo de dizer aquilo que sempre esteve entalado na garganta. Portanto, Paula, eu creio que as manifestações não só foram um gesto para o futuro, mas foram um gesto para o presente de que as pessoas não suportam mais esse tipo de interferência do Estado e, sobretudo, de um STF que desidrata a democracia, de um STF que tem cada vez mais não apenas corrompido o poder que exerce, que possui, mas desidratado a possibilidade de democracia. Ninguém aguenta mais um Estado em que um político como o Bolsonaro, que é símbolo da direita, tenha de ficar calado, tenha de ser representado pela voz dos outros, tenha de escrever uma carta para que possa ser ouvido. Marcelo, enquanto você comentava, a nossa produção exibiu ali a foto do Jair Bolsonaro, né, com essa mordaça e falem por mim, acho que é uma imagem que diz muito sobre o atual momento deste país. Deixa eu passar já para a Ana em relação a essa carta escrita pelo ex-presidente, Ana, quando ele fala ali, né, das críticas da própria direita, críticas internas a alguns colegas e também a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E aí ele se dirige também para a questão do Senado, dizendo que em relação a essas escolhas, que alguns estados ainda estão um pouco embaralhados, né, os apoios devem vir do diálogo e do convencimento e não por pressões e ataques a aliados. Ele utiliza essa palavra, então, nessa carta, e você tem trazido muito essa iniciativa do Flávio de construção de pontes dentro da direita nos últimos meses, ali desde que ele se tornou pré-candidato à presidência da República, a importância disso. Mas ainda assim, né, Ana, vira e mexe tem um certo ruído também dentro da direita e essa carta vem muito no sentido de apaziguar os ânimos. Paula, a questão é a quem interessa esses ataques, né? Porque eu vou usar a palavra que o presidente Bolsonaro usou na carta dele. A quem interessa se o Flávio mesmo ele está imbuído em construir pontes? A Michele é esposa do presidente Bolsonaro, então, assim, esses ataques todos em relação à esposa do presidente Bolsonaro, ao Nicolas e a outras pessoas que, por algum motivo, não fizeram um vídeo dançando, apoiando o Flávio nas redes sociais, sendo que o Flávio mesmo estende a mão para todos aqueles que querem fazer parte dessa grande coalizão republicana pelo bem do Brasil. Eu sempre lembro aqui que quando eu retuitei o vídeo dele lá, 16 ou 17 de janeiro, não me lembro, ele me respondeu, ele disse, tá lá no X, Ana, Ana, obrigado, nós temos um inimigo em comum, é o PT, é o mal maior. Então, para aqueles que se dizem muito preocupados com a saúde do presidente Bolsonaro, esse tipo de escolha de atacar aliados, eu não estou falando de crítica não, viu, Paula? Porque críticas são bem-vindas, elas são construtivas quando elas são feitas de maneira madura. Agora, se o presidente Bolsonaro usou essa palavra ataque, é porque ele sabe muito bem o que está acontecendo aqui. Então, a pergunta que a gente tem que sempre fazer diante desses ataques, repito, vou usar a palavra que o presidente usou, é que essas pessoas, elas estão apoiando a candidatura do Flávio Bolsonaro e a direita no Brasil, ou elas estão apoiando agendas pessoais, agendas políticas pessoais, caso o Flávio Bolsonaro vença? A carta do presidente Bolsonaro é uma carta muito necessária, até porque ele segue como o maior líder da direita no Brasil. Isso não tem dúvida, ninguém tem dúvida disso. O capital político dele, mesmo com uma mordaça na boca, como o boneco mostrou ali na Avenida Paulista, ele consegue falar com seus apoiadores e consegue falar com a direita no Brasil. Então, antes de alguém levantar a mão, não estou falando de críticas, mas para derrubar um nome ou outro, ou dois ou três, por causa de agendas pessoais, pense no presidente Bolsonaro, na situação do presidente Bolsonaro, que está numa prisão, praticamente sendo torturado, não consegue a prisão domiciliar, e tudo isso por causa de política, por causa de poder, porque o poder corrompe.
E o poder não corrompe, só a esquerda não. O poder tem a capacidade de corromper todos aqueles que colocam o poder na frente do bem maior.